E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre o caso da subvenção da Assembleia Legislativa. Eu disse ontem que os advogados estavam muito otimistas e, por maioria de votos, o Pleno do Tribunal Superior Eleitoral extinguiu o processo contra 22 deputados e ex-deputados que tinham sido condenados à cassação de mandato, à multa ou à inelegibilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral. Há muita desinformação na imprensa. Na verdade, não houve absolvição, porque não se discutiu o mérito. O que houve, na verdade, foi um julgamento de uma preliminar, que, como o próprio nome já diz, é uma preliminar que antecede ao julgamento de mérito. E nesta preliminar, 4 ministros do TSE entenderam que a mesa diretora da Assembleia, com a presidente e o primeiro secretário à época, teriam que estar nas ações de todos os deputados. E aí, o tribunal extinguiu o processo, não julgou o mérito. E aí você pergunta, vai começar tudo de novo? Não, porque a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, tem um prazo para ajuizar ações eleitorais. Este prazo naturalmente já passou, portanto, eleitoralmente falando, esqueçam o que aconteceu. Existem ações cíveis, criminais, mas no eleitoral está tudo resolvido ontem na decisão do TSE. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial da TV Atalaia sobre este caso. Bote aí na tela. A Procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas, lamentou o resultado do julgamento do Pleno do TSE, que por 4 votos a 3, os ministros extinguiram o processo dos deputados acusados de uso indevido das verbas de subvenção em período eleitoral. Proclama o resultado, a Corte, por maioria, acolhendo a preliminar de litisconsórcio necessário, passivo necessário, julgou extinto o processo, vencidos os ministros Luiz Fux, Luiz Edson Fachin e Rosa Weber. O ministro Tarcísio elaborou o acordo. Para a Procuradora, o argumento usado pelo ministro Tarcísio Vieira Neto, acompanhado dos outros 3 membros, é descabido. Não há essa previsão desse litisconsórcio que os 4 ministros alegaram, tanto que, assim, o ministro Fux, o ministro Edson Fachin e a Rosa Weber aduziram que não havia necessidade da inclusão, tanto da Angélica como a presidente da Assembleia, quanto do Adelso Barreto, que era o primeiro secretário, em todos os processos. O que o Ministério Público fez, na época, foi entrar com ação individual de cada um, inclusive contra Adelso e contra a Angélica, e pedir que esses processos fossem reunidos em conexão, justamente porque os fatos estavam todos em conjunto e havia essa participação. O novo Código de Processo Civil, ele não exige esse litisconsórcio. Tanto que o ministro Fux ele é considerado como o pai do novo processo civil, do novo Código de Processo Civil. E ele reconheceu que não havia essa necessidade de litisconsórcio. Então, traduzindo o litisconsórcio, seria o fato de incluir os 2, Adelso e Angélica, em todos os processos dos demais deputados. Seria isso mesmo. Teria que eles entendem que todos aqueles que participaram do ato da conduta vedada tinham que estar individualmente em cada processo. Então, cada processo teria o deputado, a presidente da Assembleia e o primeiro secretário como réus. Essa decisão foi tão absurda que, se a gente imaginar que, ao todo, foram 14 julgadores, foram 7 do tribunal aqui do TRE e mais 7 do TSE. Desses 14, 10 entenderam que não havia necessidade. Tanto que o TRE entendeu de 7-0 e agora foi de 4-3. E lembrando que os 3 que votaram pela não necessidade da inclusão da Angélica e do Adelso foram os 3 ministros do STF, e que a gente tem acompanhado as decisões dele ao longo dessa atuação e visto que são ministros que têm uma atuação brilhante e correta em todos os seus processos. A procuradora também salientou que, mesmo os deputados estando livres para concorrerem às eleições, o mérito em si não foi julgado. Argumentou ainda que vai recorrer da decisão. Eles não foram absolvidos. O processo barrou ali e não se analisou o mérito, no TSE. Onde foi analisado o mérito foi aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e aqui no tribunal eles foram condenados, inclusive
ficou demonstrado como é que esses deputados utilizaram indevidamente as verbas públicas. Eles agora estão elegíveis, eles podem concorrer, embora o Ministério Público ainda vai entrar com os embargos de declaração, para que se esclareça melhor, e pode haver uma mudança de entendimento. Apesar da decisão do TSE, 2 dos deputados processados permanecem inelegíveis, Paulo Rajembeck Filho e Augusto Bezerra, em que eles foram condenados em outras ações, também relacionadas ao uso inadequado das verbas de subvenções pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. Esses permanecem inelegíveis, sim. O deputado Paulo Rajembeck, ele tem uma condenação criminal por conta das subvenções no Tribunal de Justiça, e já está incluído, considerado ficha suja, e o Augusto Bezerra, ele tem tanto essa condenação no Tribunal de Justiça, como ele tem mais 2 condenações pelo Tribunal Regional Eleitoral. Uma numa ação de investigação judicial eleitoral, por abuso do poder econômico e político, que foi justamente também consequência das verbas de subvenção, e outra é por conta de captação ilícita de recursos para a campanha eleitoral. Por esses processos da subvenção, todos estão livres. Não há inelegibilidade nem pagamento de multa. Se há algum outro óbice, no viés criminal, enfim, se tiver alguma outra causa de inelegibilidade externa, aí sim, poderiam estar inelegíveis. Paulinho e Augusto, ela deve ter falado pelo processo criminal. Eu não atuo no processo criminal deles, é um outro advogado. Nas ruas, a reação do povo não foi nada boa. Eu acho uma decisão onde fica feio para a justiça brasileira, né? Rapaz, eu acho que a situação do nosso país é gritante, é ridícula, eu acho, né? Infelizmente, eu sinto vergonha de ser brasileiro. O advogado Fabiano Feitosa, que representa 14 dos deputados julgados, comemorou o resultado. Disse também que a preliminar que favoreceu aos clientes dele ajudou a beneficiar os demais parlamentares. Pleito que, segundo ele, foi apresentado na instância do TRE, mas não foi considerado. Desde 2010, que o TSE tem um entendimento pacífico de que todos os agentes públicos que participam do ato, são necessários à formação do ato, eles têm que estar no polo passivo da ação. Então, o deputado, ele apenas, no ano 2013, ele apresentou a emenda ao orçamento para ser paga no ano de 2014 pela mesa diretora, que é a época presidente e primeiro secretário. Essa verba era repassada pela mesa diretora. Então, sem o ato dela, a conduta vedada, que a lei exige que a proibição é só no ano da eleição, que é 2014, ela não teria se perpetrado. Os membros que hoje foram contrários, eles não desconheceram a jurisprudência da Casa, mas utilizando o Código Novo, que é no sentido da maioria, que venceu, que foi capitaneada pelo ministro Tarcísio, ele não poderia retroagir para prejudicar. Bom, 6h16. Parabéns ao doutor Fabiano, que é advogado sergipano, buraqueiro de Porto da Folha e que atuou de forma muito competente nesse processo. Quem acompanhou a sessão viu que lá estavam os melhores advogados do Brasil. Os mesmos que recentemente estiveram aqui num fórum de direito eleitoral promovido pela Assembleia Legislativa. Por exemplo, o advogado do deputado Adelson Barreto é considerado hoje um dos melhores advogados do Brasil, que é o ministro Luiz Eduardo Cardoso. Então, os advogados defenderam a tese deles e a tese deles foi vencedora. A entrevista da doutora Eunice Dantas, ela foi extremamente esclarecedora. Ela explicou exatamente o que aconteceu. Há muitos comentários na imprensa dizendo que houve um erro do Ministério Público Eleitoral de Sergipe. Direito é questão de entendimento. No nosso modesto entendimento, não houve erro. É uma questão de interpretação. A doutora Eunice é uma das mais preparadas, capacitadas e competentes procuradoras da República do Brasil. E tem travado uma luta incansável na defesa dos direitos do cidadão e contra a corrupção. Não houve erro do Ministério Público Eleitoral de Sergipe, não houve erro da doutora Eunice Dantas. É uma questão de entendimento. Os ministros lá entenderam de outra forma e aí todos vão para a eleição, que agora é um outro julgamento que vai vir, que é o seu, é o julgamento do povo.